Não, eu gosto dessa fala que o Alberto trouxe, que é uma fala que eu acredito muito, que é a questão de que a IA era uma ameaça se a gente não aprender a lidar com ela. Mas, cara, isso sempre foi assim, foi com o Excel também. Se a gente não soubesse lidar com o Excel, usar o Excel, né? Eu, durante muito tempo, eu implantei folha de pagamento. Então, a gente hoje tem um medo. É claro que quando a tecnologia vem, ela tem uma tendência a fazer coisas mais rápidas e evidentemente que há um desbalanceamento se 20 pessoas, por exemplo, a folha de pagamento substituía muitas vezes o cara que fazia cartão. Eu trabalhei numa empresa que tinha 2.000 funcionários, você imagina, cartão de ponto. Você tinha que toda semana pegar 2.000 cartões, levar para dentro do DP e vários funcionários ficarem somando horas para depois, hora, transformar em decimal essas horas com minuto, com hora extra, tudo à mão. Precisava de 20, 30 pessoas para fazer isso. Um sistema de folha de pagamento veio, claro, substituiu as pessoas. Mas o que eu vi acontecer? As pessoas que sabiam fazer na mão, quando pegou a folha de pagamento, elas dominavam a folha de pagamento. Veio uma geração depois que não sabia mais o fundamento, dependia do sistema. Se o sistema errasse, ela não tinha o fundamento que aquele cara que fazia na mão tinha. Então, o Roberto traz um ponto que é muito importante. A gente vai evoluindo e tem que saber usar. E aí, eu já te faço uma outra provocação, Alberto, que é os projetos de IA, né, que estão nascendo aí. A gente vem de vários projetos na nossa vida, mas tem projeto de IA, Data Science, Big Data. Qual a diferença que você vê, por exemplo, para um projeto de software com uma folha de pagamento e outros projetos mais comuns? Como é que você vê, né, esses novos projetos? A gente vai lidar com eles da mesma maneira? Como é que você está vendo aí, acompanhando isso? Você pensa bem, cara, a IA, apesar da nossa primeira abordagem ter sido uma abordagem jogando a IA para um conceito mais cognitivo, para uma interação mais homem-máquina, né? Ou seja, a extensão da mente humana, no fundo, a gente sabe que os projetos que desenvolvem inteligência artificial, né, e data science, que são os algoritmos, as redes neurais, e o Big Data, que é onde que ficam os dados, onde que é feita toda a tomada de decisão, né, em cima desses dados, eles são extremamente tecnológicos, tá certo? Então, eles têm... Não que um desenvolvimento de uma folha de pagamento, o desenvolvimento de um app, o desenvolvimento SAP, o que quer que seja, não tenha tecnologia. Sim, tem. O que eu quero dizer é que os projetos de IA, Data Science e Big Data têm muito mais tecnologia. E o que é importante são tecnologias mais emergentes. Então, assim, você precisa, nos seus projetos, pensar bem antes de sair fazendo. Então, eu costumo dizer o seguinte: as principais diferenças, as mais importantes, entre os projetos IA e os projetos de software, considerando que todos os projetos, né, independente se ele é um projeto tradicional, waterfall, ou se ele é um projeto que siga metodologias ágeis, eu recomendo sim que os projetos de inteligência artificial eles sejam com metodologias ágeis. Por quê? Porque você vai precisar aprender e aprender rápido. Se você falhar, você precisa aprender rápido para corrigir rápido. Então, metodologia ágil, Scrum, Kanban, isso daí tem tudo a ver, né? Lean Startup, esses conceitos têm a ver. Mas, independente de como ele é planejado e executado, todo projeto tem um pré-projeto, tá certo? Tem que passar num PMO, alguém ali para definir ali quem são as partes interessadas, qual é o orçamento, quais são os objetivos, ali essa coisa como um todo. Então eu vejo que a grande diferença está nesse momento de pré-projeto, tá? Então a questão do planejamento, execução e monitoramento, né, que é uma terminologia de PMI, né, que se encaixa, que essas coisas também se encaixam dentro do método ágil, mas obviamente que não em fases e sim por iterações. A gente tem aqui nessa fase de pré-projeto uma necessidade de mergulhar mais na questão das partes interessadas, tá? Alinhar bem as expectativas em relação desses stakeholders com o que a IA está trazendo. Por quê?
que vão achar que a IA vai resolver tudo, ou que a IA vai mudar o cenário como um todo. Então, é preciso alinhar, porque esses stakeholders, eles têm visões diferentes de quem está trabalhando aqui, está no dia a dia, né? Então, estão mais acima, às vezes têm uma visão mais holística, às vezes uma visão mais empresarial, não entendem muito bem dos detalhes tecnológicos. Então, é preciso levantar com esses stakeholders, porque você vai encontrar ali nesse cenário dos stakeholders, não, nossos projetos são para os nossos stakeholders, né? Então você vai encontrar ali detratores e apoiadores. Então é muito importante ali no passo que a gente tem ali na identificação dos stakeholders, na hora de montar o teu business case, entender bem ali, porque devido à natureza complexa de muitas soluções, isso pode gerar expectativas realistas. Na definição, Zeca, do próprio business case, que é um documento, que pode ser um documento, um Canvas business case, um documento ágil, tá? É importante explorar não só as questões do negócio, mas também como o projeto da IA vai se alinhar com os objetivos estratégicos. Para quê? Para garantir que aquele projeto vai ter prioridade, para garantir que aquele projeto ele vai ser importante, tá certo? E a questão aqui mais relevante é envolver, desde essa fase, especialistas de IA para poder fazer a avaliação técnica, né? Ou seja, a gente não sonhar alguma coisa que chega lá na frente, pô, tudo bem, o stakeholder tá comprado, mas a coisa é tão sonho que não é possível fazer. Então, cara, temos que trazer um pouco aqui, aterrissar um pouco a nave nesse momento aqui.